Vamos lá, aulinha sobre filosofia em tempos difíceis, pós-Aristóteles e Idade Média. Uma história rápida das ideias. Mesmo antes da morte de Aristóteles, Atenas já se encontrava em decadência. Atenas e a Grécia. Com o reinado do grego Ptolomeu I, Alexandria mais e mais se rivalizava com Atenas como um centro cultural. Nela foi construída a famosa Biblioteca de Alexandria, com mais de 500 mil de volumes, que mais tarde foram, em sua grande maioria, destruídos pelo fogo e pela ignorância humana. Após as invasões romanas da Grécia por volta de 140 a.C., o centro cultural do Ocidente acabou se deslocando para Roma. As filosofias mais bem-sucedidas nesses tempos conturbados refletem tais circunstâncias. Há algo nelas todas que serve de consolação e que lembra remotamente os nossos manuais de autoajuda. Há níveis mais e mais altos de autoajuda, até chegarmos a um nível filosoficamente tolerável. Não me parece que haja um ponto de corte claro e definitivo. Com isso quero dizer que essas filosofias se ergueram como testemunhos das circunstâncias incertas da vida humana no mundo helenístico e principalmente no mundo romano, hedonista, violento e cruel. O Império Romano só era mantido coeso pela espada, e estava sempre sob o perigo de ser destruído por forças internas ou externas. Entre as filosofias gregas dessa época destacam-se o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo. Epicuro, 341 a 270 a.C., era um atomista, nesse ponto seguidor de Demócrito e Leucipo. Mas o que realmente o interessava era a paz da mente, a vida serena, livre de preocupações. Para isso, o apoio advindo do cultivo de amizades era importante. Os desejos podem todos serem satisfeitos, mas sem excesso. Não devemos nos preocupar com a morte, pois ela nada mais é do que a separação dos átomos. E não precisamos nos preocupar com o juízo dos deuses, posto que eles não estão preocupados com o mundo. Como esse modo de pensar o ser humano perdia-se o brio e a audácia de filósofos de outrora. Outra doutrina menor, que teve grande duração e sucesso, foi o estoicismo. Ele começou com Zeno, o estoico, 335 a 263 a.C., seguido de Crísippos, e o sucesso dessa doutrina foi maior em Roma. Até mesmo o imperador romano, Marco Aurélio, 121 a 189 d.C., foi um estoico. O estoicismo se caracterizava por uma crença exagerada nos poderes da razão e pela desconfiança da emoção. Seu motto era: para ser livre, minimize os teus desejos. Para alcançar a felicidade, é preciso alcançar indiferença, apatheia, indiferença e resignação diante dos absurdos da vida. A sua esposa, a esposa de Marco Aurélio, Faustina, com a qual ele teve 14 filhos, foi acusada de ter instigado a revolta de Ovídio Cássio contra o marido, algo que poderia ter lhe custado a vida. A revolta foi descoberta a tempo e Marco Aurélio minimizou o castigo dos responsáveis e destruiu as provas, de modo que Faustina não pudesse ser responsabilizada. Esse seria um exemplo
de estoicismo na vida prática. O mundo romano, vão e cruel, fez com que muitos buscassem refúgio na filosofia, ou nesses tipos de filosofia, que já eram vindos dos gregos. Marco Aurélio, embora tenha sido um filósofo e imperador por 14 anos, passou a maior parte do tempo defendendo a integridade do Estado romano e dirigindo campanhas contra os bárbaros nos limites do império. Sêneca, um outro estoico famoso, conseguiu sobreviver a Calígula, sobreviveu a Cláudius, mas não conseguiu sobreviver a Nero, que, tendo desconfiado de que Sêneca fazia parte de uma conspiração contra ele, enviou-lhe uma carta no qual lhe ordenava suicídio. Sêneca cortou os pulsos, o que sempre seria melhor do que ser supliciado. Por fim, temos o ceticismo. O ceticismo caracterizava-se pela desconfiança em tudo o que pretendesse ser conhecimento. O fundador do ceticismo teria sido Pirro de Elis, 360 a 275 a.C., um contemporâneo de Aristóteles. Pirro nada escreveu. Também, para que escrever se você não acredita em nada? Dizem os pósteros, bem pósteros, que ele não que ele era tão cético que os seus discípulos precisavam alimentá-lo e vesti-lo. Mas tudo isso é pura ficção, uma vez que ele viveu quase 90 anos. Se Pirro nada escreveu, o seu discípulo romano Sextus Empírico escreveu bastante, sendo a ele que devemos muito do que sabemos sobre o ceticismo antigo. O método dos céticos para alcançar a paz de espírito era o seguinte: primeiro, argumente por uma tese, por exemplo, viveremos depois da morte. Argumente por uma antítese, por exemplo, não viveremos depois da morte. Perceba que, após o acúmulo de argumentos, tanto a favor da tese quanto a favor da antítese, nenhuma das duas vence a outra. Fica uma balança que não cai nem para um lado nem para o outro. Uma vez percebido isso, você chega a eporré, a suspensão da crença. Uma vez chegado a eporré, você alcança a paz do espírito, a ataraxia. Você perdeu a necessidade de pensar e se preocupar com as coisas da mente e já pode agora descansar em paz. Um filósofo original do início da era cristã, que merece ser citado, foi o neoplatonista Plotino, 204 a 270 DC. Plotino foi influenciado pela doutrina das ideias de Platão. A ideia suprema continua sendo a do bem, mas o bem é dotado de mente, o bem é Deus, o bem é o Uno. E o Uno é indizível, incognoscível. Embora o Uno não tenha criado o mundo tal como Deus cristão, ele o fez como que casualmente, por excesso, por transbordamento espiritual. A criação foi uma emanação do pensamento de Deus, tal como o perfume que sai de um frasco. Plotino foi um idealista. Essas emanações espirituais, esses eflúvios, somos todos nós e tudo que se encontra ao nosso redor. Há vários níveis de emanações que constituem princípios intelectuais, e depois movimentos da alma, e depois a natureza visível. Tal como as ideias platônicas, as emanações são cognoscíveis. Além delas, só existe a caótica e escura matéria incognoscível. A doutrina das emanações foi importante para a cristandade, pois relacionava Deus com o mundo, estabelecendo uma base filosófica para a relação que o cristianismo iria estabelecer entre o Deus pessoal, criador, encontrado nas Escrituras, e o mundo empírico. A Idade Média começou no século
V depois de Cristo e acabou no século XV depois de Cristo. A filosofia medieval foi um importante celeiro de ideias que recuperou o nível das filosofias de Platão e Aristóteles, mas sem alterar o paradigma por eles definido. Os dois mais importantes filósofos cristãos, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, herdaram as estruturas teóricas desenvolvidas por Platão e Aristóteles e as modificaram. Agostinho cristianizou Platão e Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles. A arquê, a substância pura, o uno, foram substituídos pelo Deus cristão criador pessoal, enquanto o núcleo central da filosofia medieval continuou sendo a metafísica, principalmente como teologia. Afora isso, era vedado ao pensamento contrariar os cânones estabelecidos pelas interpretações das escrituras sagradas. Não foram poucos filósofos que foram proibidos de escrever por terem infringido essa norma, e não foi o caso de que nenhum filósofo tenha sido queimado vivo por reincidir. A figura mais influente no início do cristianismo foi Agostinho de Aosta. Foi Agostinho, 354, 430 depois de Cristo. Ele nasceu no que hoje é chamado de Algéria, costa norte. A sua mãe, Mônica, era cristã e seu pai pagão. Note-se que o Império Romano caiu em 476 a.C., com a tomada de Roma pelos bárbaros, e que a Idade Média ainda não tinha se iniciado. Mesmo assim, Agostinho foi, de certo modo, o primeiro filósofo medieval. Em seu livro Confissões, ele escreve a sua juventude como um período de dissipação e sexualidade exacerbada, o que o levou a ter um filho ilegítimo. Essa forma de vida, na qual sentimento e razão conflitavam violentamente com a paixão física, constrangia em excesso esse filósofo. Isso levou Russell a dizer que o problema de Agostinho era sua mãe Mônica, que mais tarde foi santificada. Motivado pelo desespero com relação ao seu próprio comportamento, Agostinho se iniciou pela religião e pelo problema do mal. Ele foi primeiro atraído pelo maniqueísmo, a seita dos seguidores de Mani, que viveu de 216 a 276. Para os maniqueístas, o mundo é uma batalha entre dois princípios opostos igualmente poderosos, o do bem e o do mal. Durante a luta, o bem se torna um pouco mesclado ao mal. O objetivo do maniqueísta é liberar esse bem. Salvos serão aqueles que forem bem-sucedidos em liberar o bem através de uma vida de ascetismo. Mas cedo Agostinho se decepcionou com o simplismo da doutrina maniqueísta, terminando por converter-se no cristianismo. A principal marca do pensamento agostiniano foi a preocupação com a interioridade humana. Para ele, a finalidade da vida humana consiste na contemplação de Deus em si mesma, capaz de nos fazer felizes. A mais famosa doutrina de Agostinho foi a da iluminação. Deus ilumina a alma humana, fazendo com que tenhamos acesso às ideias na mente divina. Assim, é pela crença que temos no real acesso ao mundo das ideias. Ou seja, é só através da iluminação e da crença em Deus que produz essa iluminação que nós podemos ter real acesso ao mundo das ideias. Após Agostinho, a Idade Média bateu forte. Com a dissolução do Império Romano, o sistema de trocas de mercadorias que funcionava no Império desapareceu e os grupos de pessoas precisavam cuidar de si mesmos, além de se tornarem indefesos com relação aos ataques
dos bárbaros. Com isso, ninguém seria capaz de atravessar, como foi dito, os tormentos do século V, a não ser pelo caminho da cruz. O único filósofo importante surgido na Idade Média, séculos V a X, foi o irlandês John Scotus Eriugena. 810, 870. Eriugena escreveu um livro chamado De Divisione Naturae, uma história cíclica do universo na qual as coisas se originam de Deus e no final retornam a Deus. Um livro original, mas que foi proibido pela Igreja e, ao que se diz, Scotus teria sido assassinado por outros monges. Alguns dizem pelos seus alunos, não sei. O ápice da filosofia medieval foi alcançado por Tomás de Aquino, 1225-1260 d.C. Ele foi um grande sintetizador do conhecimento em obras imensas como a Suma Teológica e a Suma contra Gentiles, os não cristãos. No tempo de Aquinas, a metafísica de Aristóteles já havia sido traduzida para o latim, mas os teólogos e autoridades papais torciam o nariz para esses escritos. O Deus aristotélico, o primo motor, era natural, não era um ser espiritual, muito menos um Deus pessoal preocupado com os seres humanos feitos à sua imagem e semelhança, como está escrito na Bíblia. Tomás de Aquino conseguiu reverter esse estado de coisas. Ele fez isso ao introduzir a distinção entre o reino da razão e o reino da revelação. A revelação está nas Escrituras e era para ele incontestável. Aqui Aristóteles cometeu erros, mas a filosofia de Aristóteles estava certa no que concerne ao mundo natural. O mundo visível não é constituído de cópias de ideias platônicas, cópias inferiores, mas é um mundo real e efetivamente acessível à experiência sensível. Como o mundo natural foi criado por Deus, que lhe impôs uma ordem, ao investigarmos o mundo ao nosso redor, nós ganhamos algum entendimento, algum insight sobre a mente divina. A função última da metafísica aristotélica está em nos auxiliar no entendimento do mundo natural com os olhos da razão, de modo a ganharmos, assim, maior conhecimento de Deus. Essa maneira de ver inovadora foi importante porque deu aos cristãos o direito de ter em alta conta o mundo empírico, que deixou de ser uma sombra visível do mundo das ideias platônicas. Isso serviu como incentivo para o desenvolvimento das ciências empíricas, ao menos antes que Copérnico e outros viessem a demonstrar que esse matrimônio era incestuoso. Tomás de Aquino é muito lembrado pelas 5 vias. Argumentos para provar a existência de Deus podem ser lógicos ou empíricos. O argumento ontológico de Anselmo, visando provar a existência de Deus, era um argumento lógico. Segundo Anselmo, Deus pode ser definido como que de maior pode ser pensado. Mas isso significa que ele precisa ter a propriedade de existir. Caso contrário, nós seríamos capazes de pensar algo maior do que o que de maior pode ser pensado, que seria Deus existente. Tomás de Aquino discordava desse argumento por pensar que não somos suficientemente capazes de conhecer a natureza de Deus de modo a dar sentido à definição de Anselmo. Resumidamente, os argumentos empíricos que Aquino usa para demonstrar a existência de Deus, as chamadas 5 vias, são: 1. Deve haver um motor imóvel originando o movimento. 2. Deve haver uma causa de todas as causas. 3. Tudo é contingente, logo deve haver algo necessário. 4. As criaturas são imperfeitas, logo deve haver perfeição absoluta. 5. O mundo é organizado, logo deve haver um ser
que o organize. Todos esses argumentos parecem hoje bastante questionáveis. Não há nada que nos force a pensar que deva haver uma causa primeira imóvel, inclusive porque somos capazes de nos perguntar sobre a causa dessa causa primeira. Uma sequência potencialmente infinita de causas parece plenamente concebível. Assim caem 1 e 2. A contingência das partes pode ser complementar à necessidade do todo. Argumento 3. E a extrema organização do mundo vivo, esse minúsculo ponto do universo em que nós vivemos, se explica por milhões de anos de evolução natural que, além de conter a geração da imperfeição como um fator inevitável, tem por função última aumentar o grau de caoticidade, entropia no universo. Claro, as respostas da ciência não precisam ser definitivas, mas essa é a melhor que temos. E a fé cega não parece ser uma boa alternativa e não teria sido nem mesmo para Aquino. Afinal, se vivêssemos nos tempos de Aquino, sem o esclarecimento da ciência natural sobre o mundo e sem o esclarecimento da psicologia profunda sobre nós mesmos, particularmente Freud, nós seríamos todos beatos. Embora não acreditasse em ideias inatas, Tomás de Aquino também não era um empirista a ponto de achar que a mente é um recipiente passivo. Certo, nada há no intelecto que não tenha estado antes nos sentidos, exceto o intelecto, afirmava ele. Em outras palavras, a mente não é uma espécie de balde que vai se enchendo de conhecimento de modo aleatório. Deus nos dotou de um intelecto ativo capaz de organizar o material recebido pelos sentidos. Ainda mencionáveis, entre outros tantos, são os dois filósofos de língua inglesa que pertencem ao escolasticismo tardio, Duns Scotus e William Ockham, século XIV. A filosofia de Duns Scotus é um labirinto de sutilezas acadêmicas, o que motivou Bertrand Russell a notar que o nome Duns vem de Dance, que quer dizer, em tradução literal, burro. Uma piada injusta, eu creio. Tentando mostrar que é injusto. Scotus me foi sagaz, em minha opinião, ao rejeitar a ideia de Aquino de que a identidade individual de uma coisa dependeria de sua matéria. Para ele, a forma, a natureza comum da coisa, a sua quididade, era entendida como a forma geral. Essa forma geral, se eu compreendi corretamente, é a espécie a que pertence o indivíduo. Por exemplo, quando alguém aponta para este homem, Sócrates disse: isso é um homem. Abstraindo do objeto, aí, universal de humanidade. Mas, para ele, o universal em conceito, mas para ele, essa forma geral deve ser distinguida de outra forma, digamos, que seria a diferença individualizante. A quididade nos permite dizer que Sócrates é um homem, mas é só pela diferença individualizante que somos capazes de distinguir Sócrates como a pessoa que ele é, além do fato de ser um homem. Quanto à matéria, que para Aquino era o fator individualizante, essa pode ser encontrada como sendo a mesma em muitas outras coisas. Por exemplo, se ela for entendida como constituída de células vivas, essas células podem ser encontradas em muitos outros organismos. Se ela for entendida como matéria-prima, ela não será sequer cognitivamente acessível. Imagine o caso de alguém que aponte para uma certa cadeira e diga: isso é uma cadeira. Há aqui uma quididade, a forma geral da cadeira, que é o universal post-rem a ser entendido como a cognição, a ideia da cadeira. E ao
embora, bom, mas não vou entrar aqui em detalhes, e há uma matéria. A cadeira é feita de madeira, mas também a mesa é de madeira, e também as prateleiras de livros o são. Deve haver, pois, uma diferença individualizante que distinga essa cadeira de outras. Não importa aqui o que essa diferença seja. Por exemplo, essas cores e formas que fazem diferir tanto essa cadeira das outras. Eu acredito que a regra de identificação de termos singulares que eu tentei esclarecer em outro lugar, as quais reedificam nomes próprios, tornando-os aplicáveis em todos os mundos possíveis dos quais seus portadores existam, sejam uma confirmação da ideia de uma diferença individualizante. Guilherme de Ockham, o último filósofo que devo mencionar aqui, estava muito mais próximo do nominalismo. Ele não aceitava a existência dos universais e achava que nós podemos passar sem eles. Ele não acreditava que a mente humana fosse capaz de apreender cuididades ou formas gerais. Tudo que existe são indivíduos. A sua regra era não aceitar entidades sem necessidade, a famosa navalha de Ockham. Isso, na prática, pode significar a negação da existência de universais, tanto nas coisas, em rebus, quanto depois das coisas, post-rem, nas mentes humanas, como mesmo antes das coisas, como mais queria Aquino, na mente de Deus, ante-rem, a mente que sustenta e cria a realidade das coisas. Então, por hora é